Agora como que tá essa vida de estudante de medicina? Nossa, é um sonho que a gente pensa que nunca vai chegar, mas quando chega a gente ainda pensa que tá sonhando, sabe? Porque a gente fica no cursinho pensando, eu quero muito, muito chegar naquele lugar, mas quando chega demora muito ainda cair a ficha, mas eu me sinto muito realizado, muito feliz. Bacana. E você tá fazendo medicina onde? Eu faço medicina aqui na PUC de Goiás. Entendi. Você conseguiu desconto? Eu tenho bolsa integral aqui pelo ProUni. Nossa, que bacana. Muito bom. Eu consegui, assim, eu pensei que, eu não vou passar, não vou passar, e depois que eu comecei a passar, eu passei, passei em 5 vezes e consegui 3 bolsas. Daí eu pude escolher onde eu queria ir, o melhor lugar para mim, e decidi ficar mais perto da minha família aqui mesmo. Bacana. E é ótima a PUC, né? PUC é maravilhosa. Sim, ela tem uma estrutura muito boa, ela é ótima. Legal. E como foi o caminho? Vamos conversar sobre o caminho para chegar aí, que não foi fácil, né, imagino. Não, não foi fácil. Um grande empecilho para mim é que eu fiz todo o meu ensino médio em escola pública, né? Em escola do interior. Então, minha cidade tem, né, 5 mil habitantes, então é uma escola bem pequena e eu passei por um período, assim, de troca e falta de professor, então não tinha professores. Por exemplo, meu professor de química não era formado em química, então foi um período, assim, bem difícil e eu acabei saindo com um ensino bem deficitário. Então, eu não acreditava que ia conseguir sair e passar em um curso bom. Então, eu me sentia muito inferior, sabe, em relação às outras pessoas que estudavam em escolas melhores, da capital, por exemplo, aqui de Goiânia. E pensava que não ia dar. Daí eu comecei, no segundo ano, eu comecei a estudar sozinho. E falei, não, eu quero tentar conseguir ir para a faculdade. Nessa época eu ainda não sabia o curso que eu queria. Então, eu estudei sozinho e quando chegou no terceiro ano, eu consegui uma bolsa pro Uni na Católica de Brasília para odontologia. Comecei a fazer o curso, só que depois eu vi que não era o que eu queria. Fiquei bem frustrado, assim, porque eu estava numa universidade muito boa, tinha conseguido a bolsa, mas não era realmente pro curso que eu queria. Porque eu fui enxergar que eu queria realmente medicina, eu tentei identificar áreas na odontologia que eu gostava, só que não, eu não consegui. Eu enxerguei naquele momento que realmente era a medicina que eu queria poder ser apto a ajudar alguém de forma mais ampla e não ficar limitado somente à face. Então, foi muito difícil, sabe? Sair do curso, sair de universidade boa, de uma cidade bacana e voltar atrás, voltar. Pra casa dos seus pais, para estudar? Então, daí eu pensei, e agora, o que eu vou fazer? Eu preciso fazer um cursinho, eu preciso tentar. Daí eu voltei, fiquei um tempo na casa dos meus pais, mas depois eu fui morar com a minha irmã. Tipo, simplesmente fui. De um dia eu era um acadêmico de odontologia e do outro eu já era um vestibulando, né? Fui tentar e consegui uma bolsa num cursinho muito bom na cidade de Anápolis, aqui em Goiás. E, e era do Poliedro, lá, franquia do Poliedro. E eu senti um choque de realidade, né? Porque eu vim de escola pública e desde o primeiro dia de aula ter informações tão complexas que eu nunca tinha visto. Então, no começo eu tive muita dificuldade. E assim foi o Mas começo. mas assim, deixa eu te perguntar, primeiro você passou nessa faculdade em odontologia, você já teve uma Isso. nota razoável então, Uhum, no sim. Enem? Isso dado o seu segundo ano que você estudou bem, isso? Eu acho que, assim, eu não. Eu tentei estudar, porque quando eu fui pro cursinho, eu vi que muita coisa. Eu não sabia muita coisa que eu pensava que sabia antes, sabe? Eu não sabia Uhum. fazer redação, eu não sabia. Eu sabia uns 20% da matéria de biologia, sabia muito razoavelmente. E também porque
assim, eu sempre me esforcei mais quando eu estava na escola, né? Eu tentava estudar sozinho, tentava fazer as questões, porque a gente não tinha aquele costume de pensar no vestibular, em fazer questões. A escola só esperava que a gente aprendesse aquilo, fizesse algumas questões assim bem razoáveis dos livros que a gente tinha. Ele não tinha aquele pensamento de que eu preciso treinar, eu preciso ter uma metodologia de estudo. Então isso foi uma coisa que me prejudicou muito, porque eu não tinha aquilo em mente. E eu tive que ir buscando isso sozinho. Então, nesse começo que eu comecei a estudar sozinho, tentei começar a criar minha metodologia de estudo, que eu consegui essa aprovação. E depois eu fui melhorar ela mais quando eu entrei no pré-vestibular, né? Que foi quando eu conheci o Sniper, que eu estava assim no meio do primeiro ano de cursinho, que eu comecei a focar mais no Enem, porque eu vi que eu queria tentar essa bolsa, porque eu não estava pensando, eu não quero tanto ir para uma federal, porque para mim seria mais vantajoso tentar uma bolsa para ficar aqui mais perto da minha família. E também porque tinha regiões que ofereciam bolsa para a gente, era mais perto. E também que meus pais conseguiriam me manter nas cidades, por exemplo, na cidade de Anápolis e aqui em Goiânia. Tá, entendi. Então essa foi a ideia. E como que foi, então, começar no cursinho? Você falou que foi um choque de realidade. Foi um choque de realidade muito grande, porque eu começar a ver que grande parte das coisas que eu pensava que sabia, na verdade era uma grande ilusão. Eu não sabia nem 20, 30% de toda a matéria. Então eu tive que praticamente refazer todos os anos do meu ensino médio no pré-vestibular. Então, eu fiquei um pouco perdido no começo, eu não sabia. Eu vou estudar para o Enem, vou estudar para a FUVEST, para a Unicamp, vou estudar para o Federal de Uberlândia, para a UNB. Então, no começo, eu fiquei um pouco perdido, porque aquele mundo de assim, vestibular de medicina para mim era uma coisa muito diferente, porque eu ainda tinha um pouco daquele sentimento de incapacidade, sabe? Porque eu não vi muita coisa, eu me sentia muito fraco por conta do conteúdo que eu via. Então eu ainda estava começando a superar aquele sentimento de me sentir que eu não ia conseguir. Ficava pensando, será que eu vou conseguir? E isso só foi mudar um pouco depois que eu consegui melhorar na redação, que eu entrei no curso tirando 700, 720 na redação, e no primeiro ano eu já consegui tirar 940. Então isso aumentou muito minha autoestima e fez muita diferença. E outra coisa que fez muita diferença para mim foi o pause. Porque eu pensava que não, para eu passar para medicina eu só preciso estudar, eu não tenho que sair, eu não vou ter tempo de sair com meus amigos, de fazer nada. Mas a gente precisa entender que não, que a gente precisa continuar vivendo aquele momento, né? E uma parte que marcou muito para mim foi o caminho da montanha, que eu sempre falava, inclusive falava para meus colegas do cursinho, vocês precisam entender que a gente precisa aproveitar esse momento, a gente precisa aproveitar, igual você falava num pause, precisa aproveitar esse momento, esse percurso, a brisa, que não é só a gente estudar, a gente precisa de um momento de lazer, e quando a gente passar, quando a gente chegar no topo daquela montanha, é porque a gente realmente vai estar preparado, a gente precisa viver e aproveitar de tudo isso, né, para a gente dar a nossa melhor performance e quando a gente estiver aproveitando nossos momentos de lazer, a gente realmente aproveitar, ficar com a família, se divertir e no momento que a gente estiver estudando, realmente estudar. E isso para mim foi um divisor de águas, que a partir desse momento que eu entendi que para eu ser aprovado não era somente eu estudar, isso mudou tudo, meu desempenho aumentou muito. E minha confiança, eu confiar em mim mesmo, foi uma parte muito importante também para minha aprovação. Fora eu entender a metodologia que eu precisava ter nos estudos. Teve uma vez que tinha uma coach, mas na verdade assim, ela não era tão coach porque é complicado, né, isso hoje, mas ela foi na escola e ela montou um cronograma para mim, botou que eu tinha que estudar tipo até 11 horas da noite. Eu não concordei, sabe? Eu falei, eu não vou estudar assim, porque eu preciso ter um momento de lazer, eu preciso cuidar de mim e tal. E ela virou para mim e falou assim: "Você não vai passar".
Você não tem capacidade de passar assim, porque você fica muito preso no seu ego. Você não deveria nem ter saído do seu curso que você estava antes. Porque ela queria que eu fizesse aquilo que ela estava propondo, o cronograma que ela passou, um cronograma super exaustivo, queria que eu estudasse, colocava metas inalcançáveis, sabe? Queria que eu aumentasse vários e vários pontos no simulado de uma hora para outra, mas não é assim, sabe? Daí eu falei para ela, não, eu não vou mais seguir e parei de ir. E pouco tempo depois foi quando eu comecei a ser aprovado, que eu estava seguindo as orientações do Sniper, estava focando nas dificuldades que eu tinha, estava focando nas questões que mais caíam no Enem. E isso fez muita diferença, sabe? Porque a experiência que eu tive antes, por exemplo, ela montou o cronograma, mas não era alguém que já tinha passado por aquilo, que realmente entendia esse aspecto psicológico, essa exaustão, essa cobrança que a gente tem para entender que não é só você estudar para você ser aprovado, O dia inteiro. mas você ter isso, mas você ter esse equilíbrio. Aham. E você estava lá no cursinho, e aí no primeiro semestre você tentou seguir os assuntos no cursinho, e você foi mudar a sua estratégia mais ou menos no meio do ano? Eu fui mudar minha estratégia do meio para o final do ano, né? Porque eu fiz 2 anos de cursinho. Então eu fui mudar minha estratégia já no final do ano, que eu vi que não estava bacana, que eu estava vendo conteúdos que não ia cair na minha prova, eu estava perdendo tempo com coisas desnecessárias, estava fazendo questões, muitas questões assim muito complexas que não ia cair no Enem, de assuntos que assim raramente caíam, e eu fui enxergar que a minha estratégia não estava correta mais nesse período. E aí você entrou no Sniper em que mês? Eu entrei no Sniper foi no finalzinho do ano ou no começo do outro. Sim, foi no final do ano ou no começo do outro, que aí eu comecei a mudar minha estratégia, comecei a pesquisar material e para ver o que eu estava errando, né? Porque eu tentei usar material diferente, porque lá a gente estava usando só poliedro. Daí eu tentei pegar os livros só do Enem, do poliedro, ver o que eu estava errando, tentar redefinir esses horários, porque eu estava praticamente só tentando estudar, e várias coisas depois eu só estudava e nem lembrava depois. E falei, não, tá acontecendo alguma coisa de errado, assim, eu não vai dar certo. Aí que você tentou mudar a estratégia, você viu o Sniper e começou a fazer provas, imagino. Sim, eu comecei, como eu já tinha feito assim um tempo no cursinho, quase um ano, eu comecei a rever com aquelas primeiras aulas do Sniper, eu comecei a pensar e refletir muito, será que o que eu estou fazendo é realmente certo? Será que não é melhor eu focar só em uma prova? Daí eu parei de pensar em fazer prova, por exemplo, da UNB, prova da Federal de Uberlândia, que é que tem aqui na região, FUVEST, por exemplo. Eu falei, não, eu vou focar só no Enem e vou fazer no máximo aqui a Federal de Uberlândia, porque o conteúdo é um pouco parecido. Então, a partir desse momento, eu comecei a ver a análise de incidência do Sniper, comecei a fazer as questões, eu pegava aquele banco de questões divididas por tema e começava fazer o conteúdo, usar as metodologias de estudo, usar Feynman, usar todas as ferramentas de estudo para tentar revisar e tentar manter mais aquela rotina, e foquei muito na minha qualidade de vida e também em acertar o número maior de questões para conseguir ser aprovado. E isso me ajudou muito, porque eu consegui ver que minha produtividade aumentou bastante. Quando eu foquei realmente em alguma coisa, não fiquei disperso assim, eu vou estudar e vou fazer as provas que vão aparecendo, mas não. Eu precisava conhecer meu campo de batalha, eu precisei enxergar como que funcionava a prova. Bacana, perfeito isso. A melhor coisa é a gente ter estratégia, né, então definir certinho o objetivo, que é o que você fez, Enem ou UFU, eu acho que é UFU ou UFO? Federal Aqui de a gente Berlim. costuma falar UFO mesmo. UFO, tá. UFO, e aí montar estratégia para isso, com as provas antigas, analisando o que você
talvez não estivesse ainda no nível da prova, matéria por matéria, para tentar melhorar. E você fazia isso em paralelo com o cursinho de manhã? Então à tarde Sim. você fazia essa estratégia, de manhã você ia para o cursinho ou vice-versa? Eu ia pro cursinho de manhã, era de 7 às 13 horas. Às vezes Uhum. tinha aula à tarde. Mas as aulas, assim, que eram mais destinadas às outras provas, né? Unicamp, FUVEST, assim, provas que eu não ia fazer, eu não ia. Eu pegava aquele tempo e ia fazer as questões de acordo com a análise de incidência. Então, por exemplo, hoje eu fui ver, tinha uma aula de geografia, por exemplo, à tarde. Então, eu pegava aquele tempo e ia fazer as questões, e depois de fazer as questões eu ia entender por que eu errei, ia corrigir e ia dar uma revisada pontual naquele conteúdo. Bacana. Perfeito, muito melhor, né, você não assistir todas as aulas, porque se você fosse assistir todas as aulas e depois ainda estudar em casa, ia ter que ser esse método lá da coach, e dormir 11 da Sim. noite. E eu fiz isso, sabe? Eu simplesmente ignorei esse método, porque eu falei, não funciona para mim, porque o método de estudo a gente precisa adaptar para a nossa rotina, para aquilo que a gente está vivendo. E eu enxerguei que para mim eu preciso valorizar muito a minha qualidade de vida. Eu segui muito aquela época que você postou muito sobre yoga, meditação, e eu enxerguei que aquilo fez muita diferença para mim, porque eu tenho muita ansiedade, e aquilo controlou muito minha ansiedade, eu entender melhor como que o meu corpo vai reagir. Aquilo fez toda a diferença para mim. E como que você encaixava um pause na sua rotina? Você escutava de manhã, de tarde, como era? Eu escutava um pause de manhã, antes de ir pro cursinho, e quando não dava para escutar de manhã, eu escutava no intervalo entre as aulas, que era mais ou menos 9h30. Bacana. E antes da prova você escutou também, assim, nas semanas antes? Eu escutei aqueles 30 dias antes da prova, e antes da prova eu estava muito calmo. Eu fiquei surpreso quão calmo eu estava. Eu ficava pensando, eu pensei na calma do astronauta, e fiquei assim, fazendo respirações e pensando em tudo aquilo que a gente tinha visto e tinha treinado, todas aquelas histórias vieram passando assim na minha mente, e eu pensei muito naquela parte de agora eu preciso fazer essa prova, eu preciso aproveitar essa prova, e quando eu pegar esse gabarito vai ser aquele presente que eu vou ter para mim. Então eu não enxerguei a prova como algo árduo que eu tinha que fazer, eu enxerguei a prova como uma etapa que eu tinha que fazer e mais um momento que eu tinha que desfrutar até eu chegar naquele merecido momento, que era a aprovação. Então eu passei a ver a prova mais como uma amiga, como uma porta de entrada para aquele sonho que eu esperava tanto. Perfeito, muito bom. E aí você fez o Enem, fez o dia 1, dia 2, e e aí como foi? Você corrigiu o gabarito, você esperava passar, não esperava, como foi? Eu esperei, eu corrigi o primeiro dia, fiquei muito feliz, fiquei muito animado, falei, ai, vai dar certo. Mas depois que saiu o oficial, eu corrigi de novo, mas eu não corrigi o segundo dia, porque depois do Enem eu já tinha outra prova, né, que eu tinha decidido fazer, que era a prova aqui da UEG, da Estadual de Goiás. Daí acabou que, a passar o Enem, eu mudei o foco de novo, porque como já tinha passado o Enem, eu falei, não, agora eu já consegui concluir essa etapa, eu vou só fazer mais essa última prova, que era a Estadual de Goiás. Daí eu comecei a estudar alguns conteúdos específicos dela. Bacana. Mas, principalmente na redação, que foi uma parte que eu gostava muito, eu conseguia colocar aquilo na minha vida, todos aqueles repertórios, tudo aquilo que eu estava vendo. Eu fiquei muito feliz, muito realizado depois que eu consegui fazer aquele tema de redação, porque eu treinei muito, eu treinei vários temas, e quando chegou, né, porque eu fiz o Enem 2019, que foi a democratização do acesso ao cinema, e eu já tinha feito um tema parecido, inclusive, que foi a democratização do acesso à cultura. Então eu me senti muito realizado, sabe, de conseguir fazer muito bem e conseguir um bom desempenho no texto.
Show. Então aí foi só esperar o resultado. E quando saiu o resultado, como foi? Por conta do TRI, assim, eu pensei que eu iria tirar uma nota bem maior, mas assim, foi o suficiente para eu conseguir passar. Mas assim, por conta de toda aquela alteração do TRI, eu fiquei assim um pouco chateado ainda. Pensei, ah, não vai dar certo. Mas no final acabou que deu tudo certo. Sim, e quando você pensou que não ia dar certo, assim, pensando em alguém que pode passar por isso, sabe, pega uma nota e: "Ah, meu Deus, já era, já vou ter que estudar de novo". Você pensou em voltar a estudar ou você pensou: "Não, eu vou esperar o resultado"? Não, eu não pensei em voltar a estudar porque eu já estava muito confiante que ia dar certo e que eu estava me preparando da forma certa. Então, mesmo se eu não conseguisse passar na universidade que eu realmente queria, eu iria passar. Então, aquilo me tranquilizou muito. Aham. Você já estava bem calmo, né? Eu já estava bem calmo. Bacana. E quando saiu o resultado mesmo, como foi esse dia? Ai, foi uma sensação assim. Eu, porque no ProUni a gente leva os documentos, tem que esperar eles fazerem toda a análise, depois eles ligam para saber se a gente realmente foi aprovado, né, na análise dos documentos também. Daí eles falaram, não, a gente vai ligar na segunda. Daí a minha primeira aprovação foi no Sul, ainda não foi aqui na PUC. Foi no Sul, na Universidade Fevale. Daí eles falaram que ia ligar na segunda e o meu telefone tocou na sexta e eu vi que era um número de outro DDD e eu fiquei em choque, eu não sabia como reagir, eu fiquei travado. Daí eles me ligaram, eu queria falar com o Ronair, sou eu mesmo. Eles, que a gente analisou tudo aqui, você foi aprovado. Eu falei, o quê? Como assim? Vocês iam me ligar na segunda? Eu fiquei em choque, eu não consegui mal contar para os meus pais. E foi bem assim, inesperado para mim. Eu fiquei sem palavras, E a sua porque era mãe, uma. ficou muito feliz? Nossa, minha família ficou muito feliz, porque eles viviam aquilo comigo, né? Tudo aquilo que eu passava também refletia neles, e eles ficaram muito felizes e realizados também. Meus tios, minha família, meus amigos. Legal, legal, parabéns. Obrigado. E aí quando que saiu da PUC depois, aí foi festa, né? Então, daí começou a pandemia e acabou que a gente não teve aula. Remanejaram a gente pro próximo semestre. Daí eu tentei de novo agora em 2020/2 e pensei, não vai dar na PUC, porque sempre foi muito concorrido. Eu pensei, na minha cabeça ficava assim, Goiânia é muito concorrida, a PUC é muito concorrida. E depois que deu certo, eu fiquei ainda mais assim, chocado, sabe? Eu fiquei muito sem reação. Daí, quando saiu o resultado, eu falei, gente, eu não acredito. Uma coisa que eu sonhava, assim, pensava que nunca ia acontecer, desde quando tava lá no terceiro ano que eu decidi que, tipo, eu quero medicina, tá acontecendo agora. Daí eu lembro, eu já tinha mudado aqui para Goiânia, já tinha começado as aulas. Eu tava em casa e eu comecei a chorar, eu não conseguia parar de chorar, e eu mandei mensagem, assim, pra minha mãe e falei, eu não acredito, eu não consigo parar de chorar, eu tô muito feliz, porque tudo aquilo que eu queria um dia tá acontecendo agora e eu não sei nem como reagir, eu não conseguia parar de chorar. Mas Hum. depois eu fui vendo que eu consegui, tudo aquilo valeu a pena, aquele período que foi assim de sofrimento, né? Porque assim, por mais que a gente tente equilibrar, incomoda a gente ter que estudar, pegar aquela questão que a gente não conseguiu fazer várias vezes e tentar de novo. A gente vê que valeu a pena tudo aquilo. E a própria incerteza, né, de você tá ali dando o seu máximo, mas você não tem garantia nenhuma que vai dar certo, ou que vai ser esse ano ou o próximo. E, assim,
todos os planos também dependem disso, né, Sim, a gente fica pensando, será que eu vou passar um dia? Um colega passa, a gente fica assim sozinho, fica triste porque a gente vai ficar sozinho, mas ao mesmo tempo a gente fica muito feliz porque a gente acompanhou aquilo e deu certo para ele. Daí a gente fica em toda aquela incerteza, será que eu vou conseguir um dia? E é muito ruim, sabe, essa sensação, mas depois que a gente consegue, a gente vê que tudo valeu a pena e a gente faria tudo de novo para chegar onde a gente tá hoje. aham. E as aulas começaram já? As aulas começaram para mim, a gente está tendo aula, as aulas teóricas estão sendo online, começou em agosto, né? E as práticas estão sendo presenciais. Daí agora eu vou para o segundo semestre, as aulas vão voltar dia 18 de fevereiro. Bacana. Nossa, já segundo semestre, isso aí. E Sim, aí você criou um Instagram? criei um Instagram de estudos e agora eu quero começar. Agora, quando eu voltar a estudar, eu vou começar a fazer esses conteúdos, não só conteúdo de acadêmicos de medicina, mas também conteúdos assim da minha rotina, de motivação, porque o meu Instagram eu decidi colocar Med Sem Café, porque em toda aquela rotina do cursinho eu não podia tomar café, eu tava lá com sono, eu tava cansado porque eu tenho gastrite, né? E eu não podia tomar café, então eu tinha que fazer meditação, tentar yoga, tentar usar outras coisas para me animar e conseguir seguir aquela rotina. Aham. Bacana. É assim mesmo, médio sem café, né? E isso é assim mesmo. Ah, legal. Outra coisa que me marcou muito foi aquela carta que a gente vê num pause que eu fiz para mim mesmo. Um dia antes do Enem, eu estava na fazenda e decidi, não, agora é o momento que eu ouvi a meditação e vou escrever aquela carta para mim mesmo, né? Escrevi, agradeci a tudo aquilo que eu tinha feito por mim, por ter conseguido chegar até aquele momento, por ter persistido, por não ter desistido. E depois, quando eu peguei, depois que fui aprovado e li aquela carta, foi a melhor sensação do mundo que eu tinha, porque alguém do passado, que era eu mesmo, tá muito feliz por tudo aquilo que eu fiz, por não ter desistido, por ter continuado, apesar de todas as coisas que estavam indo contra, né? Todos os empecilhos que a gente passa naquele caminho. Guarda essa carta para você ver daqui a vários anos. Nossa, é uma sensação muito boa. A melhor sensação que a gente pode ter é de ser grato a nós mesmos e entender que se a gente não conseguiu, não é porque somos ruins, não é porque somos fracos, é porque ainda não estamos prontos. E a partir do momento que eu enxerguei isso, foi muito bom. A partir daquele momento que eu pude a ser mais grato a mim mesmo e ver que no fundo ninguém tá nem aí pra gente, né? Às vezes as pessoas falam mal, às vezes as pessoas criticam, mas aquilo passa muito rápido. No final só tá a gente com aquela nossa vontade, com as nossas decepções, com os nossos sofrimentos. E você ser grato a você e saber buscar uma forma de solucionar aquilo é muito bom. É uma coisa que tem me ajudado em toda a minha vida, na universidade, naquele momento do cursinho, com as minhas relações assim interpessoais. É uma coisa que não é só a metodologia de estudo que vai proporcionar para sua aprovação, mas é para a vida toda. Aham. E é bacana você falar isso, essa questão de você ser grato a si mesmo, ter feito a carta, porque às vezes o que a gente sente quando a gente está aprovado é, assim, culpa ou, assim, comparação, ficar se sentindo mal por não ter feito o perfeito, não ter a nota boa ainda, ou ter um dia procrastinado, aí você fica com um peso na consciência. Então, eu lembro que para mim era um eterno peso na consciência por não estar estudando o dia inteiro. E depois eu vi que não dá certo, né, que não você não evolui assim, mas é bacana você falar isso, abordar isso, essa questão de ser grato a si mesmo, que é o que tem lá no Pause também. Sim, eu me sentia muito culpado às vezes quando eu estava tomando um chá com um amigo ou saindo para comer com a minha família, com meus irmãos. E depois que eu enxerguei que a gente precisa ter esse equilíbrio,
foi algo que mudou muito meu desempenho, porque essa sensação de culpa foi passando. E também essa atitude muito errada da gente ficar se comparando é uma coisa que me afetava muito antes, porque eu ficava pensando, nossa, eu acabei de entrar no cursinho, então, e tem tanta gente muito boa, todo mundo sabe tudo aqui, e eu não sei nem o que o professor está falando dessa matéria, meu Deus, o que eu vou fazer? E a gente ficava se comparando. E depois acabou que eu falei, não, cada pessoa é única, cada pessoa tem sua formação cultural, tem o acesso à educação de uma forma diferente, e eu preciso ser melhor que eu mesmo ontem, eu não preciso ser melhor que a pessoa X ou a pessoa Y. Tanto que aquelas pessoas que eu achava, nossa, como ela é inteligente, ela vai passar logo e eu não, eu acabei passando e elas não, sabe? Então, isso é uma coisa que não faz sentido algum, porque não tem como a gente se medir com a mesma unidade de medida do outro, porque cada pessoa é única e a gente precisa ser melhor que a gente mesmo ontem. Perfeito. E agora no seu Instagram, que você está falando com as pessoas, com outros estudantes, que erros você acha que são comuns, assim, que as pessoas pecam nos estudos? De achar que a gente sabe uma coisa e pular. Você pensar, não, eu sei o assunto de ecologia muito bem, eu não vou nem estudar de novo, eu não vou revisar, não vou fazer as questões. Daí chegar a prova, você foi ignorante quanto àquilo e erra aquela mesma coisa que você pensou que sabia. E você não corrigir seu erro antes da prova e cometer aquele erro no momento da prova é um erro muito comum e algo que passa muito despercebido e distancia muito a gente da nossa aprovação. E isso acontece muito também na nossa redação. A gente pensa, eu não vou corrigir isso aqui, eu já consegui tirar um 920, 960, eu já estou bom, não vou treinar. E isso é um erro muito grande. A gente precisa ver que a gente está errando sempre, a gente precisa corrigir sempre os nossos erros, para Aham, chegar o mais perfeito possível na hora da prova. Mas, claro, a gente não vai conseguir aprender tudo, sim. mas com que a gente conseguir se preparar de melhor, a gente vai conseguir ter um desempenho bom. Não dá para passar sabendo 100%, mas se preparar ao máximo para, de acordo com aquilo que a gente tem, a gente poder aproveitar ao máximo o conhecimento que a gente tem para criar novas conexões e saber responder aquilo, saber fazer as questões e ter um bom desempenho. Sim. E você está gostando das aulas do primeiro ano? Sim, eu estou gostando sim, muito. É algo assim que eu esperava muito. Nossa, eu quero tanto chegar. A gente ficava assim lá no cursinho, estudando a parte mais humana, né, dentro da biologia, a parte de fisiologia e anatomia, assim. Eu ficava pensando, nossa, eu quero muito chegar nessa parte de estar lá na faculdade, estar com meus amigos novos. E é muito bom muito boa essa sensação. E os amigos lá são legais? Novos amigos da faculdade? Sim, são bem legais. Eu conheci pessoas de vários lugares assim do país, pessoas com culturas diferentes, com pensamentos diferentes. E é muito legal esse intercâmbio cultural que a gente tem na universidade. A gente conviver com pensamentos diferentes, com culturas, pessoas diferentes. É algo muito bom para a nossa construção. Sim, muito enriquecedor, né. Sim. E, bom, deixa eu ver o que eu esqueci. Teve alguma dificuldade muito grande que você teve? Pode ser dificuldade em matéria, assunto? Eu tinha muita dificuldade, assim, em matemática e em física, né? Eu tinha mais dificuldade na parte de exatas, em matemática e em física. E eu tinha um professor legal no cursinho, que ele sempre me motivava muito. Bacana. E aí você foi melhorando com exercícios, com as aulas de Com exercício as fez aulas, com o exercício. Eu fazia o curso do professor Ferreto também, à tarde. Quando eu chegava em casa, ia treinar, fazer as listas, principalmente a parte de matemática básica,
Porque eu cheguei no cursinho, eu mal sabia, eu não lembrava às vezes a tabuada, eu não sabia multiplicar, dividir fração, eu ficava, meu Deus, que vergonha, eu não sei nada. E com o tempo eu falei, não, isso não é uma vergonha, eu tô aqui para aprender. E eu preciso aprender hoje, melhorar isso mais amanhã. E com o tempo eu fui melhorando, sabe? Tipo, na primeira semana de aula eu falei, não, vou pegar e vou aprender essa tabuada toda, não posso ficar sem saber nada. Depois peguei as aulas de matemática básica, fui aprender todas as operações básicas, e com isso eu fui superando aquele trauma que eu tinha do ensino deficitário que eu tinha, que eu pensava, eu não tive uma base bacana, eu não vou conseguir, é muito concorrido, e ficava me comparando com os outros, mas depois, com o tempo, eu passei a identificar esses erros que eu estava tendo e fui melhorando eles, resolvendo exercício, depois pegava aquelas questões que eu tinha errado, resolvia de novo, e fui melhorando com o tempo. Sim, bacana. Você chegou a aparecer em alguma live do Sniper? Sim, em uma live Bacana. que eu lembro, que eu ainda estava acho que eu estava no segundo ano de cursinho já. Legal. Certo. Então seu Instagram, Med Sem Café, para quem quiser entrar lá, pegar dicas, ver como é a sua rotina de E estudante. qualquer dúvida dos estudantes também, principalmente os estudantes de escola pública, porque a gente tem assim, às vezes a gente se sente um pouco, não vi o conteúdo suficiente, não vou conseguir. E qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao ProUni, a qualquer coisa, podem perguntar lá também. Bacana, muito bom. Inclusive Porque, notas, né. sim, porque às vezes muitos estudantes não passam porque assim, não conhece o programa direito, é, não tem pessoas que passaram por aquilo por perto para informar também. Eu, quando estava no cursinho, assim, quando eu entrei também, eu não conhecia muitas provas, sabe? Tipo, Unicamp, FUVEST, eu só sabia do Enem e só. E depois que eu comecei a fazer as questões, entender como é que funcionava a seleção, que eu tinha que olhar o edital, ver as principais matérias que caía. E isso acontece com muita gente também, principalmente assim, eu que estudava no interior, então a gente acaba ficando um pouco assim, desatualizado. Sim. Mas que bom, você foi atrás, descobriu como Me deu tudo funciona e certo. deu tudo certo. Bom, então eu queria tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Eu queria falar também sobre isso, que qualquer dúvida que tiverem sobre o ProUni, sobre a seleção do ProUni, principalmente para quem de escola pública, podem me mandar mensagem, porque é muito importante a gente saber como o processo funciona para tentar e não desistir daquilo que a gente realmente quer. E algo muito importante para mim foi essa mudança, né? Porque se eu tivesse continuado o outro curso e não tivesse ido atrás, mudado minha estratégia de estudo, enxergado que eu estava errando, eu seria uma pessoa não tão feliz hoje, Sim. numa realidade que eu não queria. E hoje eu me sinto uma pessoa muito realizada, vejo que tudo aquilo que eu fiz, mudar minha estratégia, fazer muitas questões, eu tenho assim uma pilha enorme de simulados e provas que eu fiz e tá comigo até hoje, eu não consigo desfazer. Mas logo eu vou doar para alguém e espero que as outras pessoas não desistam daquilo que realmente querem, porque é muito gratificante você chegar naquele caminho que você sempre sonhou, né? Chegar no topo daquela montanha e depois saber que no futuro vão ter outras e outras montanhas e você vai conseguir lidar com aquilo. Porque você saber estudar não é simplesmente você buscar a sua aprovação, mas é você saber gerenciar as dificuldades que você tem. E aquilo vai fazer toda a diferença para a sua vida, porque sempre vão ter dificuldades e outras montanhas que a gente precisa escalar. E eu trago muito isso para mim, porque agora eu preciso
escalar novas montanhas, superar outras dificuldades da vida acadêmica, depois da prova de residência, escolher uma especialização. Então, você estar no cursinho é uma preparação para a vida. E também sinto que eu não estaria tão preparado e tão formado quanto agora. Se eu tivesse entrado antes, quando eu tivesse saído do ensino médio, eu não seria um estudante tão bom quanto eu sou agora. Então, eu Verdade. sou grato a tudo isso, a toda essa preparação, a toda essa mudança que eu fiz para melhorar quem eu era antes. Uhum. Bacana. E você gostou do sniper de questões? Sim, eu gostei muito. Principalmente daquela questão que eu ficava perdido, né? Ficava, eu vou fazer uma prova, vou fazer outra. E a partir do momento que eu foquei no Enem e comecei a ver análise de incidências, ver sobre auto-mentoria, as técnicas de estudo. As técnicas de estudo foi a parte que eu gostei muito, né? Usava o Cornell, uso até hoje na faculdade, fazer as anotações, né? Fazer a leitura ativa, porque aqui na PUC de Goiás a gente usa a metodologia ativa. Então, você aprender, estudar sozinho, utilizar uma técnica de estudo adequada, isso vai te ajudar também na universidade, principalmente nessas, na maioria hoje que utiliza essas metodologias ativas. Isso, perfeito. Ah, legal. E o Um Pause eu já sei que você gostou também. Sim, um pause eu gostei muito. Legal. E acho que Então, assim, um pause você deveria expandir ele também para gente que já está na universidade, porque todo mundo precisa de um pouco de calma na sua rotina, seja no pré-vestibular, na universidade, ou na rotina corrida que todo mundo tem. É muito importante ter essa pausa e a calma para a gente fazer tudo. porque ele é bem diferente, né? São histórias com pedaços de motivação, A de meditação. gente, a gente mergulha naquela história e a gente começa a refletir sobre nossa realidade. Principalmente o Caminho da Montanha, que eu sempre cito para todos os meus amigos, eu tenho que falar do Caminho da Montanha. E também da Calma do Astronauta, que você. Não basta você ter aquele conhecimento, né? Você precisa saber fazer aquilo com calma, porque o nervosismo, ele não vai te ajudar, ele só vai te atrapalhar. Aham. E aplicar toda aquela história, mergulhar naquela história na nossa vida é muito bom. É um ensinamento muito importante, que todo mundo deveria ter. Muito obrigada, Ronair, Eu que por seus agradeço. conselhos, pela entrevista, por vir aqui contar essa história. Muito legal e muito boa sorte agora. Eu que agradeço pela oportunidade que eu tive de conhecer o Sniper e o Unpause. E por todo o esforço que você tem, sempre tá tirando a dúvida de todo mundo, tá postando conteúdo para ajudar a transformar o futuro de tantas pessoas, né? E eu agradeço muito em nome de todas as pessoas que assistem seu conteúdo no YouTube e também espero que todo mundo conheça um dia o Sniper e o Unpause. Ai, perfeito. Muito obrigada, Eu que Ronair. agradeço.